Hoje eu vou te mostrar como é que você está perdendo cerca de 30% de rentabilidade simplesmente por não estar cuidando do teu processo de venda. Eu me chamo Diogo Franco e eu sou especialista em marketing, vendas e distribuição para meios de hospedagem e hoje eu quero conversar com você sobre funil de conversão. Se você é daquelas empresas que só recebe o lead, passa o orçamento e se o cliente não responde, você abandona ele, eu vou te dar um dado alarmante. Você está perdendo hoje no mínimo 30% de faturamento no teu negócio, simplesmente por não ter uma estrutura de venda, por não ter um processo de venda, e eu vou te provar. Eu vou diminuir a minha tela aqui para poder mostrar o meu dashboard do CRM, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante para você. Se você trabalha com meio de hospedagem e você não tem um CRM para controlar o teu processo de venda, você está perdendo muito dinheiro, tá? O CRM ele ajuda você a enxergar as etapas de venda e como o seu time de vendas deve trabalhar essas etapas. O objetivo da ferramenta é ajudar você a entrar em contato, retomar o contato com os teus leads com as pessoas que pediram orçamento no seu hotel e continuar esse relacionamento até um processo de decisão claro. Um sim ou um não para o processo de compra e venda, certo? Então, eu estou aqui analisando o dashboard de um dos nossos clientes para compartilhar com você a importância do processo de CRM e de um processo de vendas estruturado, tá ok? Olha só, primeira coisa, essa tela ela mostra para a gente o volume de entradas de leads que a gente está atendendo no momento. Então, por exemplo, você tem aí o seu hotel, você recebe um número X de leads por dia, pedidos de orçamento, seja no WhatsApp, no telefone, no e-mail, ou até mesmo lá no seu motor de reserva. A gente vai entrar um pouquinho nisso também. Então, o que é que acaba acontecendo? Você vai recebendo esses leads todos os dias e provavelmente você responde, você liga, você manda um orçamento, você manda uma mensagem no WhatsApp, você fala aí diversos temas, né? Vai apresentar o teu hotel da melhor forma possível. Mas e aí? O que acontece depois? Se esse cliente não responder, você continua falando com ele? Você vai tentar estabelecer um relacionamento com ele? Vai procurar entender o que está acontecendo? Por que, que ele não está comprando o teu produto? Você faz esse trabalho ou você simplesmente ignora? Ah, eu respondi, vou pro próximo, vou pro próximo, vou pro próximo, acabei minhas tarefas do dia e agora eu fico aqui. E às vezes eu não estou falando só, nem só de você, né? Às vezes você trabalha lá no hotel, você é proprietário, você mesmo está na frente de vendas, mas às vezes é o seu time de vendas, o seu time de recepção que está lá fazendo isso e o processo é o mesmo. E eu vou te dar um dado alarmante de 100% dos nossos clientes, quando a gente começou a atender, 100% deles fazia exatamente dessa forma. Respondia o orçamento, mandava o preço, finalizava a conversa. Se o cliente não responder, perdeu. Se o cliente respondeu, aí a gente avança e tenta fazer uma venda. Então eu vou te mostrar o que acontece quando você faz isso. Olha só, esse funil aqui, ele mostra o total de pessoas que iniciaram o atendimento. Essa fase aqui do aguardando atendimento é a primeira etapa do nosso funil. É a fase onde todo mundo chega. Ou seja, o lead que faz um contato com a gente joga ele toda nessa etapa e dessa etapa ele vai avançando para as etapas de baixo. Então, só para você ter uma ideia, ó, dos 1.798, que é 100% dos leads que a gente atendeu aqui no período, tá? A gente tem um avanço para a próxima etapa que engaja e que responde a gente de 85%, ou seja, 15% desse volume já nem interagiu com a gente, nem avançou para a próxima etapa. Então, olha só como a gente já tem um gap aqui, né? E isso é tão legal de você entender, que é aí que a gente começa a ter clareza no nosso processo comercial e eu consigo identificar onde eu preciso melhorar, né? Depois dessas 1.536, que agora se tornou meu 100% que eu enviei, passa a receber o follow-up 1. O que é o follow-up 1? É um contato que eu faço após o envio do orçamento. Então eu mando o orçamento, por exemplo, no dia 10, no dia 11 ou no dia 12 eu faço o follow-up 1. Eu vou conversar com ele perguntando: e aí, gostou do meu orçamento? Tem alguma dúvida? Conseguiu conversar com a esposa? Conseguiu conciliar no escritório as suas férias? Porque cada cliente dá um motivo diferente. Então, quando eu recebo esse motivo, eu anoto isso na ferramenta e na hora que chegar o dia e o horário, a ferramenta vai me falar: você tem que ligar para fulano, você tem que ligar para ciclano. E eu já sei exatamente como iniciar essa conversa, porque eu já deixei isso anotado. Então, isso tem o follow-up 1. E aí a gente faz a etapa. Ou seja, de 1536, só 1236
avançam para a etapa de follow-up 1. E assim eu vou avançando para a etapa de follow-up 2, que eu já caio mais um pouco, apenas 74% permanece. E depois eu tenho a última etapa, que é aquela que matadora, que é o follow-up 3, que apenas 27% chega. Ou seja, 242 pessoas chegaram nessa etapa. E aí eu tenho a conversão final, né? Qual que é a minha conversão final? Que de todo o volume de lead que entrou, 13% compra o meu produto. Ou seja, de 1.798 pessoas que entraram no meu funil, 242 compraram, 13%, tá? E 1.559, 87% não comprou. Primeiramente, o que você faria com essas 1.559 pessoas que você não comprou? Se você não tem o CRM, provavelmente você perdeu essas 1.559 pessoas. Então você praticamente rasgou dinheiro fora. Pensa assim, se cada lead que entra para você tem um custo, você perdeu dinheiro. Vamos supor que cada lead aqui me custe a média, tá, de mercado que a gente tem tabelado, isso não é uma regra, mas custa na faixa de R$ 3,50 a R$ 4,00. Então vamos considerar que seja R$ 3,50 vezes a quantidade de leads que eu tenho aqui, que é 1.559, eu perdi, eu rasguei, se eu deixar morrer aqui, R$ 5.456. Essa é a conta que ninguém faz, né? Então aqui eu perdi já 5.456 se eu não fizer nenhum processo. Agora, se você avançou aqui na etapa, né? Na primeira etapa, você praticamente não teve conversão. Porque olha só, se eu tenho o tipo de conversão. Ah, isso que eu vou avançar agora, perdão, eu estou pulando uma etapa. Certo? Então, uma vez que eu entendi o funil, eu sei exatamente quanto a minha taxa de conversão. Se eu sei a minha taxa de conversão, eu sei exatamente quantos leads eu tenho que gerar para ocupar 100% do meu hotel. Ou seja, se eu tenho uma conversão de 13 leads, de 13%, significa que a cada 10 leads, em média, eu faço 1,3 vendas, né? Ou seja, dependendo da semana eu vou fazer 2, dependendo da semana eu vou fazer uma venda, mas a cada 100 eu faço uma venda. A cada 10, perdão, eu faço uma venda. Então, basta eu multiplicar o meu volume, né, de geração de oportunidades para eu chegar no denominador e conseguir falar, não, olha, então se eu cheguei aqui com 1.798 vendas, eu consegui fazer 242 e eu tenho o dobro disso para vender, então significa que se eu dobrar minha quantidade de leads, provavelmente eu vou chegar mais perto da minha meta de conversão. E é assim que funciona, tá? Mas o mais importante não é isso, o mais importante é quanto que você está deixando de ganhar por não fazer um processo completo. Olha só, nós tivemos na etapa de orçamento enviado 183 vendas, certo? 183 vendas. Na follow-up 1, que provavelmente você já não está fazendo, né? Eu tive 35 vendas a mais que eu não teria se eu tivesse matado o meu processo ali, entende? Se eu não tivesse avançado com o processo de vendas, simplesmente eu perderia essas 35 vendas, porque eu não teria feito follow-up. Por eu não fazer follow-up, provavelmente não haveria chance de eu converter essa venda. Depois eu tive o follow-up 2, ou seja, mais 18 vendas na etapa de follow-up 2, que eu também não teria se eu não tivesse feito a etapa de follow-up 2. E por último, a follow-up 3, né, que são mais 6 vendas. Né? 6 vendas que eu também não teria. No total, eu tenho 242 vendas. Se eu pegar essa diferença aqui, isso está dando 30%. 30% a mais de venda simplesmente por implementar o processo. Eu não estou fazendo campanha, eu não estou investindo em marketing, eu não estou fazendo mais nada. Eu só coloquei um processo para vender. E isso aumentou 30%. Agora, quanto representa isso em números? Vamos lá? Olha só, gente. Esse cliente aqui, ele vendeu no período 300.980 reais, tá? Esse é o faturamento total das 242 vendas, tá? 242 vendas, 300 mil reais. 300 mil reais, 980. A etapa de follow-up 1, com essas 35 vendas, rendeu R$ 54.288,62 desses 300. Ou seja, vamos lá, orçamento desses 300 mil total, a etapa de orçamento enviado vendeu R$ 215.006, ok?
R$215.006. A etapa follow-up 1, vendeu 35 vendas, que gerou um faturamento de R$54.288. A etapa follow-up 2, 18 vendas, rendeu R$27.121. E a follow-up 3, a menor, R$4.564. Olha só, pessoal. Eu estou deixando na mesa aqui, se eu pegar e somar isso, eu vou fazer aqui o total, certo? Então aqui eu tenho 300.980 e agora eu vou subtrair a venda do follow-up 1, 215.006, e eu deixei, se eu não tivesse implementado o processo de venda, de follow-up de vendas, a gente teria deixado de ganhar R$85.974, tá? Isso com o mesmo time de vendas, com a mesma estrutura de marketing, com o mesmo site, com a mesma configuração. Eu não precisei contratar pessoas, eu não precisei investir mais em campanha, eu não precisei fazer mais nada. Eu simplesmente trabalhei com um processo claro, estruturado. Olha só, R$85.974 a mais de faturamento no mesmo período, só por fazer um processo. Então, eu quero te convidar para você implementar esse processo, contratar um CRM. Como você pode ver aqui, eu utilizo o CRM da RD, né? Um excelente CRM para nós, aqui atende super bem, e você pode ver o resultado real acontecendo aí no seu negócio, tá bom? Me fala aqui se você está vendendo hoje da forma que eu falei, que é somente mandar o orçamento e depois não fazer mais nada. Se você está fazendo isso, você está perdendo venda, está perdendo faturamento. Implementar hoje o processo de CRM. Precisa de ajuda? Fala comigo. Acesse o nosso site, aqui na descrição tem o link, você vai poder falar diretamente comigo e a gente vai trocar uma ideia sobre processo de vendas, marketing e distribuição, tá ok? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.